Hoje o programa Câmara Debate traz um tema difícil de ser tratado, um tema meio pesado, mas que vale a pena a gente assistir para conscientizar sobre um grande problema que não só no país existe, mas no mundo todo, que é a pedofilia. E a gente vai falar sobre o combate à pedofilia depois de um evento realizado aí na Câmara Municipal de Uberlândia, na semana de 14 a 18 de maio. E aqui no Câmara Debate a gente vai discutir esse tema também. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a Danusa Biasi, que é presidente do Instituto Carrossel, que vem há vários anos aí lutando contra esse mal. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Danusa. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, porque é importantíssimo esse assunto, né? É importante a gente falar, informar, para que a gente possa proteger nossas crianças. Sim, quanto mais informação, melhor, né? Que a gente puder passar e conscientizar os pais, inclusive, enfim. Bom, e a gente agradece muito a presença aqui da psicóloga doutora Thaís Clemente. Já esteve aqui em outra ocasião, né, falando sobre esse assunto. Não é a primeira vez aqui, espero que não seja a última. E a gente agradece muito a sua presença aqui, doutora Thaís. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fernando, novamente a oportunidade de estar aqui e o que eu puder estar acrescentando sempre, informando e adicionando aí com o meu conhecimento, com a minha experiência, estou sempre à disposição. Bom, a gente vai tratar hoje aqui sobre aspectos psicológicos em relação à pedofilia também, por isso que a gente trouxe a doutora Thaís. Nós convidamos aí a doutora Alessandra, que é delegada da Infância e Juventude, infelizmente não pôde comparecer, e também a presidente do Conselho Municipal, a Kátia, e também não pôde comparecer. Então a gente leva por um lado aí psicológico e também da luta, que é o combate à pedofilia. E a gente trouxe aqui o vereador, todo programa tem um ou dois vereadores aqui. Hoje, o autor da lei que foi aprovada e que criou a Semana de Combate à Pedofilia, o Roger Dantas, que é a Lei 2.874, enfim, o mais importante, desde o ano passado, né, esse tema é debatido durante toda uma semana e puxa atenção para a conscientização e orientação nesse sentido. Então, eu queria muito agradecer, parabenizar pela lei e agradecer o Roger Dantas por essa iniciativa e de estar aqui conosco. Muito obrigado, Roger. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse programa, agradeço a participação e a presença aqui também da Danusa Biasi, que é a presidente do Instituto Carrossel, da doutora Thaís. E é importante falar com a população a importância da participação da sociedade para que essa lei tenha aplicabilidade. Então, acredito que hoje, nessa conversa nossa, nesse bate-papo, vai ser importante nesse sentido. Mostrar esse envolvimento da sociedade para que nós possamos, de fato, combater a pedofilia na cidade de Uberlândia. Bom, a gente sabe que pedofilia não é crime, né? Pedofilia é um distúrbio. Acho que a doutora Thaís pode começar explicando bem isso primeiramente. O crime em si é o abuso sexual, a violência contra a criança, né? A pedofilia, o que é pedofilia? Pedofilia é o desejo sexual por um menor, né? Sim. Por uma criança. Então é esse desejo, essa vontade de ter essa atração sexual por uma criança, por um menor de idade. Então, isso é um distúrbio mental ou vamos dizer, falta de vergonha mesmo? Desculpa a expressão. Vamos abrir o jogo aqui, né? É difícil a gente falar isso, né? Eu acho até meio complicado a gente diagnosticar isso. Falar em termos de diagnóstico. Uhum. A gente pode sim falar em termos de transtorno, apesar de que isso não tá. Se você for procurar isso no CID-10 ou no DSM-4, não existe isso como transtorno. Mas é complicado você falar que é uma doença. Mas a gente pode sim. Eu penso que a gente pode encarar como um distúrbio de comportamento. É um desejo que não é considerado normal. Não é muito fora do normal, inclusive, né? E existe a possibilidade, assim, por exemplo, de uma pessoa que foi abusada quando criança, quando crescer, ela se tornar um agressor? Comumente. Ou é o que mais tem? É bem comum. Isso é bem comum.
Principalmente porque não é a gente... regra, mas é comum, né? É bem comum, principalmente porque a gente tende a repetir na vida adulta comportamentos que a gente aprendeu na infância. Então, é bem comum que isso aconteça. É muito frequente que pedófilos tenham sido abusados na infância. Isso é bem estatística. A estatística, inclusive, é bem alta para isso. Tá. Ô Danusa, o Instituto Carrossel, né, ele foi criado com o intuito de combater a pedofilia, enfim. Tem quanto tempo já o Instituto? Eu iniciei Na verdade, eu iniciei com o promotor Casé Fortes em 2008, quando iniciou a CPI da pedofilia. Sim. Eu já tenho 11 anos aí. 11 de luta, anos, né? 11 E anos. o que te motivou porque normalmente as pessoas não querem discutir, não querem se envolver com temas tão complicados, né? Que torna assim, um pouco o fardo um pouco pesado, né? E o que te motivou assim para começar? Realmente é muito difícil, é muito pesado. As pessoas não querem falar sobre o assunto, principalmente há 11 anos atrás, quando eu iniciei. Uhum. Né? As pessoas não querem falar, não querem saber, fingem que não acontece. E na época, foi em 2007, eu fiz perícia criminal, uma pós-graduação em perícia criminal, e eu atuei aqui em Uberlândia com a Polícia Civil como estagiária. E houve um caso aqui em Uberlândia de um professor que violentou a enteada, né, que abusou da enteada dele de 5 anos. Esse caso foi bastante chocante aqui, chamou bastante atenção. E eu fiz a perícia. Na época que eu estava na perícia, a gente eu vi as fotos, eu fiz a perícia, e eu fiquei muito chocada, porque eu também não imaginava que era tão surreal. É horrível, né? Horrível, não tem, assim... E quando foi no final, em dezembro de 2007, a Polícia Federal fez uma operação chamada Operação Carrossel, que foi uma das maiores operações na época, inclusive pegaram pedófilos internacionais. E logo em 2008, em março de 2008, veio a CPI da pedofilia. Então, foi uma sequência de acontecimentos que me levou a lutar. E logo eu conheci a Ivone, né, que esteve aqui o ano passado, que foi uma vítima. Uhum. E eu falei assim, não, Ivone, vamos fazer algo, né? Vamos movimentar a cidade, fazer alguma coisa, porque que eu venho vendo e percebendo que é importantíssima a prevenção. A prevenção é a melhor forma de combater a pedofilia. Porque uma vez que aconteceu o abuso, já não adianta mais. Aí a criança já precisa o quê? Do tratamento, né? Ela vai precisar já da rede, ela vai precisar de todo... Isso quando ela fala, né? Ela vai precisar de todo o amparo. Então, o melhor é a gente evitar. E como é a prevenção? O que fazer? Por exemplo, não sei se a maioria é dentro de casa ou 90% dos casos acontece dentro de casa. E Na verdade, o que a gente fala dentro de casa assim, é intrafamiliar. Sei. O que significa isso? Que é alguém do convívio da criança. É alguém que ela conhece. Pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser o primo, o amigo do pai. Sim. Né? Alguém que está ali infiltrado dentro de casa. Infiltrado dentro de casa, exatamente. E principalmente que eu alerto sempre as mães, eu bato sempre na tecla de que o pedófilo está onde a criança está. Então, onde tem pedófilo? Nas escolas, na escolinha de futebol, na natação, né? Onde tem criança vai estar. No parquinho. No parquinho, exatamente. Mas também a gente não pode sair também apontando, todo mundo está perto ali. Apontar nós não podemos nunca né? Porque o pedófilo não tem cara. Uhum. Né? Ele pode ser um juiz, ele pode ser um delegado, ele pode ser qualquer pessoa, ele não tem cara. Mas o que nós podemos? Ficar atentos. Criança não entrar sozinha no banheiro, criança não dormir fora de casa, às vezes. Tem que ter certos tipos de cuidado. E não tem classe social também? Não, de jeito, de forma alguma. Mas existe alguma incidência maior em alguma... por exemplo, famílias de baixa renda tem uma incidência maior ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver.
Então tá. Infelizmente. O perigo está para A todo lado. diferença é que, às vezes, o que pode acontecer é que nessas ou cidades menores, né, de pessoas mais carentes, é que vem a exploração sexual, né? A mãe vende a criança, ou a criança, né, faz isso em troca de dinheiro, de comida. A gente vê isso muito, né? Lá no Pará, Tocantins, afora. As crianças, às vezes, se oferecem em troca de R$5, em troca de comida, em troca de pão. Então, pode acontecer. Mas não significa que não aconteça também. Entendo. Dentro de uma casa de um médico, dentro da casa de um advogado. Antes de passar para o Roger aqui, falar um pouco da lei, né, de onde surgiu a ideia, doutora Thaís, a prevenção, assim, no caso, o que seria um ato de prevenção contra a pedofilia? Eu acho que, primeiramente, é você ter uma relação de bastante confiança com seu filho. Estabelecer uma relação onde o seu filho sinta que ele pode te contar tudo. E não adianta você falar para o filho, conta tudo para a mamãe, porque... Não vai contar. Não vai contar. Mas ele precisa sentir isso. Sentir que ele pode realmente contar. E mais do que isso, sentir que se ele contar, você vai acreditar. Porque muitas vezes a criança sente que se ela contar, os pais não vão acreditar. Achar que é brincadeira, que está fantasiando. E principalmente porque o pedófilo é um adulto. Uhum. E muitas vezes a criança pensa, a minha mãe não vai acreditar em mim, ela vai acreditar no adulto. E se ela tiver que acreditar em mim, que sou uma criança, e no adulto, que é o pedófilo, ela vai acreditar no adulto. Uhum. Então, a criança ela tem que sentir muito que a mãe ou o pai ou outra pessoa, o cuidador, vão acreditar nela. Porque essa confiança é muito importante. Então, converse com seu filho, estabeleça uma relação de confiança. Essa, eu acho que é a principal forma de prevenir. E levar essa prevenção também, não só para dentro de casa, mas para as escolas, assim como o Instituto Carrossel tem tentado fazer já há muito tempo, levar para onde tem criança, para todos os lugares onde tem criança, né? Para as escolas de balé, para as escolas de inglês, para as escolas de natação, para todos os lugares onde tem criança, porque como a Danusa mesmo já falou, aonde tem criança, tem pedófilo, porque eles estão lá à procura de uma oportunidade, sempre. E hoje, com a tecnologia, a própria criança pode denunciar. Hoje a gente tem tem um aplicativo, né, Proteja Brasil. Hoje muitas crianças sabem já mexer no celular. Uhum. Internet, a gente tem vários sites, vários veículos de denúncia. Então, às vezes, se a criança não consegue falar para a mãe, ou se a criança não consegue falar para alguém da sua confiança, ela também pode denunciar. Roger, e de onde surgiu essa ideia de propor uma lei para criar essa discussão, né, de pelo menos uma vez por ano ali ter um momento para se discutir, apesar de que é uma discussão que deve durar o ano todo, Sim, né? Não pode ser só nesse momento. Mas é importante ter esse aditivo, vamos dizer assim, parlamentar para que se torne instituído a questão, né? Sem dúvida. Em 2017, no segundo semestre de 2017, novembro, ali, dezembro, o Instituto Carrossel esteve comigo lá no gabinete. E eles relataram vários casos de pedofilia na cidade de Uberlândia. E eu fiquei surpreso, que eu não imaginava que um ser humano ele fosse capaz de fazer algo contra uma criança indefesa. Isso mexeu muito comigo e falei, nós temos que fazer algo para combater a pedofilia na cidade de Uberlândia. E nesse sentido, nós criamos aí a lei da Semana de Combate à Pedofilia, para que o dia que eu não estiver também, como vereador, que faça cumprir essa lei todos os anos. Qual que é o nosso objetivo dessa lei? Primeiro é fomentar isso na sociedade, né? Até podemos citar, isso foi em 2017, e em 2017 nós aprovamos a lei também, e a aplicabilidade dessa lei ela veio em 2018, nós já realizamos o primeiro encontro. E esse ano de 2019 nós já realizamos o segundo encontro. No primeiro encontro da Semana de Combate à Pedofilia, na semana que nós realizamos o encontro, teve apreensão
do pedófilo com maior número de vídeos pornográficos do Brasil, que é Uberlândia. E agora, na segunda semana também de combate à pedofilia, nós tivemos na segunda-feira, no dia 13, a apreensão também em Araguari de um pedófilo que estava foragido. Então, eu acredito que isso fomenta na sociedade. Na verdade, os pedófilos estão aí, eles precisam ser denunciados. E um dos nossos objetivos também durante essa semana é divulgar o Disque Denúncia. Mas eu fico muito feliz de estar nesse projeto, porque nós temos profissionais muito bons durante essa semana. No primeiro encontro, nós tivemos a participação da doutora Thaís Clemente, para ela trazer um pouco do seu conhecimento, que é um conhecimento vasto, que ela teve a oportunidade também de estudar fora do país, ficou na Europa há muitos anos, e ela traz esse conhecimento para nós também. E agora, no segundo encontro, ela esteve conosco lá também. Nós iniciamos o segundo encontro, que agora foi recente, com a participação da Polícia Militar, que foi representado pelo Tenente Coronel Heleno, que esteve lá conosco na abertura dos trabalhos. No segundo dia nós tivemos o Casé, que é um promotor e trabalha esse tema a nível de Brasil, fez parte da CPI de combate à pedofilia no Congresso Nacional. Depois, no quarto dia, nós tivemos a participação da doutora Thaís Clemente, e no terceiro dia da doutora Thaís Clemente, e no quarto dia da Carol, que esteve lá conosco também, uma psicóloga, que falou, que trouxe, enriqueceu essa semana aí, trazendo informação para a população. Então, é uma semana que participa estudantes na área da assistência social, na área do direito, psicólogos, enfim, nós convidamos a sociedade como um todo. E os órgãos sempre estão junto conosco também, tanto a Polícia Civil, Polícia Militar, nós convidamos a Polícia Federal, os conselhos tutelares. Então, é uma forma de fomentar essa discussão na sociedade e não para por aí, Fernando. Na verdade, o que a doutora estava falando aqui agora, esse lance aí da prevenção, ela citou aqui a questão que as crianças, elas geralmente aproximam de quem elas têm mais confiança, né? Sim. Então, por isso que a gente está dentro das escolas, nós vamos dar continuidade nesse projeto até o final do ano, dentro das escolas, onde as crianças estão mesmo. O ano de 2018, nós fizemos esse trabalho de prevenção, cito aqui a Escola Estadual Inácio Paes Leme, onde teve uma palestra com a participação da Polícia Militar também, e logo após a palestra, 3 crianças nos procuraram, o Instituto Carrossel também estava presente, e ali eles relataram que essas crianças estavam sendo abusadas. E depois nós encaminhamos isso para os órgãos competentes e os órgãos tomaram as devidas providências. Então eu vejo que esse projeto é um projeto de conscientização, é um projeto que é de informação, mas é um projeto acima de tudo, é um projeto que traz resultados e graças a Deus nós temos colhido bons resultados para que nós possamos de fato combater a pedofilia na cidade de Uberlândia. O Roger tocou um ponto importante, né? A criança ouvindo falar sobre aquilo foi lá e denunciou, né? Até então talvez ela não tinha noção, né? Existe algum comportamento específico, alguns comportamentos assim que de repente o pai e a mãe, para descobrir que aquela criança está tendo algum problema, existe? Assim, não está normal, né? Existem vários, né? Vários comportamentos que você pode notar que a sua criança está... A mãe, principalmente, os cuidadores mais próximos, eu acho que tem condição de notar que tem alguma coisa estranha. Mas tem alguns comportamentos que até aquelas pessoas que não convivem tanto com a criança têm a condição de notar que tem alguma coisa errada com aquela criança. Então, aquela criança que está assim... com medo de tudo, que desenvolve assim medos repentinos, fobias repentinas, né? Aquela criança que começa a se isolar da turma, dos colegas. Fica triste, cabisbaixa. Isolada. Vai mal na escola, para de comer, né? Aquela criança que começa a perder concentração. Perde concentração. Aquela criança que começa a demonstrar um comportamento sexualizado. Principalmente. Muito além da idade dela. Ou começa a falar de sexo ou demonstrar entendimento de sexo que ela não tinha antes.
uma coisa para ficar Isso aí bem numa faixa atento. etária de quê? De 10 anos? 9? Depende. Por exemplo, você varia. pegar uma criança de 10 anos que está falando de sexo ou se comportando para uma idade que ela teria que estar falando com conhecimento nos 14, ou uma criança de 5 que está falando de coisas que ela só saberia aos 8, aos 9, então fora da um idade, sinal. fora daquela idade, daquela faixa etária. Entendi. Então, assim, é coisa que tem que ficar atento. Uma outra coisa interessante também, que é muito interessante até, aquela criança que começa a parar de se cuidar, né? A criança se recusa a tomar banho, a criança se recusa, a menina principalmente, ela começa a querer a usar roupas masculinas. Por que isso? Porque ela começa a querer afastar, de certa forma, Não o se agressor. tornar atraente, né? Ela quer uma forma de repelir o agressor. Então, ela começa a ter um comportamento de ficar masculinizada para não atrair o agressor. Então, a falta de higiene é uma coisa bem notória nessa fase. Porque se ela estiver, né, se ela estiver mal cheirosa, né, se ela estiver, de alguma forma, ela repele o agressor na cabecinha dela. Então, é outro sinal também. Então, tem várias coisas que as pessoas que estão à volta, e nem sempre só o pai e a mãe, porque muitas vezes o agressor É o pai ou a mãe. é o pai ou a mãe. Tem a grande incidência de ser pai sim, e mãe fazer isso infelizmente. contigo. Ou quando é o pai ou a mãe é conivente, né? Ela não fala, Sim. ela às vezes percebe, mas não fala. E o agressor, na maioria das vezes, é homem? Ou mulheres também abusam? A porcentagem é mais ou menos 60%. 60 Mulheres e também 40 mulheres. Mulheres também abusam. Que coisa, hein? É o Disque 100, né? Que é o telefone que se pode denunciar. Disque 100, o 180, Proteja Brasil, que é o aplicativo que eu já falei aqui, essa Fernet na internet também, conselhos tutelares, delegacias especializadas, Ministério Público, Polícia Federal. Então, existem, sim, hoje várias formas de se denunciar. E os transtornos aí, né? A gente pensa, a criança hoje sofre abuso e passa por todos esses problemas, caladinha, às vezes, né, não expõe para o pai, para a mãe, para ninguém. E o que isso pode causar, assim? Vira um adulto meio... É difícil, né? Porque cada um é cada um, isso, né? cada um tem uma forma, né? Isso vai depender muito de uma série de coisas, né? Da frequência que esse abuso aconteceu, da gravidade que foi esse abuso e do tanto que essa criança exteriorizou esse abuso ou não, né? Se ela contou, se ela trabalhou esse abuso durante a infância com uma outra pessoa, né? Se ela teve um apoio psicológico ou não. Mas é um trauma, não adianta. É uma situação traumática e um trauma ele tem consequências para a vida toda. Por mais que ele seja trabalhado em terapia, ele não deixa de ser uma situação traumática e que leva aí marcas para a vida toda. E principalmente muitas pessoas demoram para denunciar. Nós tivemos um caso de uma mulher que ela denunciou. Na verdade, ela não denunciou, ela contou para a família o abuso que ela sofreu de um tio dela, mas já tinham passado 30 anos, né? Ela já estava com 30 anos. É interessante porque, e triste, é muito triste assim, a gente ouvir isso dela, porque o que a família perguntou para ela, nossa, mas você demorou tanto tempo para falar? Ninguém perguntou como ela estava, ninguém perguntou, ninguém deixou de conviver com o agressor, porque o agressor continuou convivendo com a família, porque ele era da família, e fica por isso mesmo. Não, mas você deveria ter falado isso lá atrás, mas agora, com 30 anos, 20 anos depois, você vem falar disso? Então, é chocante, é muito chocante. Porque se quando criança ela fala, mas não acredita, quando adulto já passou do tempo, aí fica numa situação difícil, né? Como vai, né, assim, trabalhar isso? Então, é bastante... Esse tema, pedofilia, é um tema muito complexo.
Sim. Porque o que eu entendo hoje? Que quando o abuso acontece durante muitos anos, ocorreu uma falha na rede. Primeiro, na família que não percebeu, que não cuidou. Ocorreu a falha na saúde, na educação. Ocorreu a falha, nossa falha. Ocorreu a falha da justiça. Porque é inconcebível uma criança sofrer abuso durante anos e ninguém perceber. Não perceber na escola, não perceber em casa, não perceber quando ela vai ao médico, quando ela vai ao pediatra, quando ela... Eu realmente, isso aí é uma coisa que... Por isso que eu falo que é bem complexo esse assunto. A gente pode falar aqui durante horas. Por isso que é interessante, Fernanda, esse trabalho de prevenção. Eu acredito que muitas vezes as crianças, elas são até violentadas e acham que é tudo normal, né? Elas acreditam que elas não estão sendo violentadas, porque, como foi falado aqui, isso acontece sempre com as pessoas mais próximas, né? Dentro de casa, ou as pessoas que são mais próximas. Então, as pessoas que são mais próximas, essa criança, ela tem uma confiança e ela acha que aquilo ali é normal, né? Ela acha que o que está sendo feito ali não está... É normal. Então, quando acho que é uma brincadeira, né? Normal. Ela acha enfim. que é algo porque a criança é inocente, ela não tem noção de nada. É porque, na verdade, quando ela é criança, isso acontece, vamos supor, quando vem da mãe ou do pai. Se ela pode fazer aquilo junto com o pai, então tá tudo certo. Tá tudo certo para ela, né? O pai permitiu, então é aquilo mesmo. Inclusive, muitos pais pedófilos falam isso para as filhas, né? Não todo pai faz isso com a filha, é normal. Olha que loucura. E durante essa semana de combate à pedofilia, esses profissionais, eles falam muito sobre isso, né? Quanto a doutora Thaís, a doutora Carol que esteve lá, o doutor Casé levou vários casos também para a gente entender e que muitas vezes a gente acredita que isso não é real, né? E durante essa semana nós vamos vendo esses casos e é uma forma também para a gente nos atualizarmos também, que existe, infelizmente, pessoas que fazem isso. E esse trabalho de prevenção, como eu falei, dentro das escolas, ele é fundamental para elas entenderem também que não está correto o que é feito dentro de casa, né? Ou em alguns lugares que elas frequentam. Então, nós estamos nessa campanha também de denunciar, que são os adesivos que a gente faz e coloca nos carros das pessoas. Eu peço também para quando alguma pessoa abordar vocês, que deixam colocar o adesivo, que é fundamental que saibam que existe o Disque Denúncia, né? Que muitas vezes essa informação não chega à população, como denunciar, né? Como que eu posso participar? Então, a participação, quem faz isso, quem faz a aplicabilidade da lei, são vocês que estão nos acompanhando agora, é a sociedade, a população. O Roger falou uma coisa muito importante, né? Sobre o adesivo, sobre a camiseta. Quando a gente usa a camiseta Todos contra a Pedofilia, nós estamos querendo dizer que nós somos contra a exploração sexual, o estupro de criança, nós somos contra o molestamento, né? Porque ocorre também de molestar a criança. Então, nós somos contra os crimes de pedofilia. Então, quando a gente fala pedofilia é crime aquilo que vem por trás, né? É o que ela faz causar, né? O que ela faz causar, porque não tem como você falar assim, que, colocávamos por uma campanha, né, uma camiseta, por exemplo, eu sou contra a exploração sexual. Porque não é uma coisa só, não né? Não é uma coisa só. Até mesmo Acontece a questão de divulgar fotos na internet. Exato, né? Não é só quando pega criança e faz alguma coisa. Até porque quando você fala de abuso sexual, tem vários tipos de abuso sexual, né? Você tem o abuso sexual de contato, e você tem o abuso sexual sem contato. E dentro do abuso sexual de contato, você tem o abuso sexual de contato com penetração e o abuso sexual de contato sem penetração. Então, assim, são várias esferas aí de abuso, de tipo de abuso, mas todos eles são abusos. Sim. E todos eles são pedofilia. E sem contato envolve essa questão de divulgação de foto, de vídeo. Se você for parar para pensar, tem um tipo de abuso também, que até eu não falei muito na palestra, mas é uma coisa que a gente precisa abordar muito também,
que é o que na Inglaterra a gente pega muito pesado nisso, que é a questão do grooming das crianças. O que é isso? É aquela criança que os pais eles já começam a preparar a criança para sexualizar a criança desde pequena. E a gente tem um problema aqui no Brasil, porque a nossa cultura ela já é toda voltada, sexualizada por si só. Então a gente já pode falar que a gente já tem uma certa tendência a ter essa sexualização da criança já pela cultura. Então, quando você fala assim, é considerado crime de pedofilia um pai que, por exemplo, desde criança já começa ali a sexualizar a criança no sentido de expor a criança a vídeos mais eróticos. E não tô nem falando de sexo explícito, nada disso. Dançar na boquinha da garrafa, por exemplo. Tipo isso. Já é considerado crime de pedofilia na Inglaterra. Vamos abrir a conversa. É bem isso mesmo. Né, de pôr pra dançar um funk. Exato. Isso já tá meio Isso que... é considerado grooming. Você está moldando... porque a tradução seria isso. É você moldar a criança para essa sexualização, para você preparar a criança para o abuso que virá em seguida. Por isso que a gente bate muito na tecla da erotização infantil. Justamente por isso, inclusive por isso que hoje as crianças estão desenvolvendo o corpo mais rápido. Porque elas começam, né, muito cedo. Então, elas começam a despertar mais cedo. É uma coisa até muito... Adultização, né? É uma coisa até infantil, muito da nossa cultura, né? Você vê... as mães acham bonitinhos e cada um é de um jeito, mas assim... Você vê assim, às vezes a criança tem 6 meses e tá lá. A mãe coloca de mini saia, passa de um batonzinho, né? E assim, é parte da nossa cultura, mas a gente tem que pensar o que está por trás disso também, né? Com que intuito. Mas isso, assim, você que estudou, né, sobre o assunto e bem profundamente, isso é de agora, de pouco tempo, ou é de longa data, assim, no Brasil, de décadas? Não, isso Vamos já vem dizer de assim, muito muita tempo. Você está falando aí de boquinha da garrafa, nós estamos falando aí anos 90, exatamente. Comecinho dos anos 90, mas antes disso já... Mas se você anos for 70, pensar, anos 60... se você for pensar lá na Xuxa, vamos colocar... Anos 80. As próprias roupas que a própria Xuxa usava, aquilo ali não tinha nada de infantil. Vamos pensar lá, né? As roupas das Paquitas, da Xuxa mesmo, eram bem erotizadas, já começado ali. Tá, eram infantis, eram bonitinhas, eram ok, mas se você for ter um olhar mais crítico, já começa ali uma certa erotização. Porque com o tempo passa a ser normal. Porque é da cultura, né? Passa a ser normal. É da cultura. Isso que é o problema. É o grooming. De certa forma. É o preparar para depois abusar. É porque tá muito na nossa cultura, né? Quando a gente pega um olhar, quando a gente vai olhar do lado de fora, e às vezes assim, a gente falando parece meio dramático, porque a gente está aqui dentro. Mas quando a gente vai olhar do lado de fora, a gente parece que tem uma visão mais global da coisa. É igual quando você olha o carnaval. O carnaval, para nós, é uma coisa super normal. Super ok, né? As mulheres praticamente sem roupa, em cima dos carros alegóricos. É lindo. A gente acha lindo. E é lindo. É bonito. É uma forma de arte para nós. Tá. Você fala o carnaval do Rio de Janeiro, nosso, lá, alegorias, carro alegórico, não esse tipo de carnaval. Para nós é uma forma de arte que a gente aprecia, que a gente tem orgulho. E realmente. É cultural, É enfim. cultural nosso e a gente tem o maior orgulho disso. E aí você vai ver, a gente mostra isso para as crianças. As crianças olham aquilo e a gente ensina para as crianças que aquilo ali é arte, que aquilo ali é lindo. Quando você vai ter um olhar daquele ali do lado de fora, não é assim que as pessoas lá fora olham o nosso carnaval. E se você for parar, não tô falando que tá certo ou errado, eu não tô aqui, não tô criticando o carnaval ou defendendo, tô aqui abrindo uma reflexão. É fato. É só uma visão. Tô aqui abrindo uma reflexão. Quando as pessoas que não têm, né, imerso na cultura delas, que é essa erotização, elas olham aqueles carros alegóricos, aquelas mulheres
seminuas ali em cima, elas olham aquilo ali horrorizadas. Já acho E estranho. elas não querem que as crianças delas assistam aquilo. Com razão, porque não é parte da cultura delas. Então, assim, é uma coisa pra gente pensar, porque é parte da nossa cultura essa erotização. Então, se é complicado a questão da pedofilia lá fora, pra nós a gente tem um agravante que a gente tem que pensar nele. Porque a nossa cultura, ela é tradicionalmente mais erotizada. E Isso é cabe, fato. né, Fernanda, ao poder público, nós também que somos legisladores, buscar não só essa conscientização, mas buscar também, nós discutimos muito sobre isso, a questão da tecnologia, né, que ela é inovadora, todos os dias nós temos fatos novos, como controlar isso, né, com esses adolescentes, com essas crianças, falando não, que não pode, ou ensinando como utilizar essa tecnologia, que vai nesse sentido. Acaba que se nós não começarmos a criarmos algumas diretrizes, se nós não formos para dentro das escolas, criar uma nova cultura com relação a isso, vai virar uma cultura que não tem controle, né? Porque acaba que a tecnologia é sempre inovadora e os próprios educadores, eles não sabem como que eles vão controlar isso. Até para mim, que sou legislador, e assumi agora recente a comissão que foi criada na Casa de Inovação e Tecnologia, é um desafio muito grande, porque todos os dias nós temos mais inovação, mais tecnologia, e como que nós vamos limitar isso, né? Então, é uma discussão que nós estamos tendo, é algo que nós queremos também levar para dentro das escolas, essa discussão, para ver como que nós podemos contribuir. E hoje acontece muito, nas palestras foi apresentado isso, a do promotor Cazé, ele mostra lá vários casos de pedofilia nas redes sociais, né, com a tecnologia. Você pega um WhatsApp hoje, enfim, todos os meios de comunicação por meio da tecnologia, nós estamos vendo que é muito simples uma criança ter acesso a vídeos, a pornografias que há pouco tempo atrás isso não era vendido acesso, nem nas bancas de revista, né? E hoje são vídeos, são fotos que nós estamos perdendo o controle disso. E como que nós, legisladores, podemos contribuir com isso? Criando, estou repetindo, leis para proibir, não sei se é o caminho. Às vezes ensinando como que nós podemos utilizar isso, pode ser outro caminho também, que nós estamos vendo aí, para estar levando essa discussão para dentro das escolas. Quando nós fizemos a palestra na escola, foi uma das coisas que eu abordei, que eu falei com as crianças, né? E principalmente os adolescentes. Uma vez que você colocou uma foto no WhatsApp, na internet, que você enviou essa foto, não tem como mais recuperar. Acabou. Não tem mais controle. Você não pode ir no juiz, você pode ir em qualquer lugar. Não tem como mais recuperar. Essa foto, ela vai parar provavelmente até no exterior, dependendo, né? Porque um dos problemas que nós estamos tendo aqui, assim, que eu falo hoje, é que as pessoas denunciam para a polícia, manda foto, manda vídeo. Só que a polícia não dá conta de receber todas as denúncias, né? Eu estava conversando com a delegada federal do Rio de Janeiro, eles fizeram uma apreensão de 9 HDs de uma rede de pedofilia. Um HD tinha 7 milhões de arquivos de pornografia infantil. 7 milhões de arquivos num HD. Isso é humanamente impossível da polícia verificar cada um. De saber quem quem tirou. É igual o caso... De onde começou aquilo. Exatamente, ali, né? de onde começou. 7 milhões de arquivos. Então, para você ver o tanto que isso vai rápido, né? O tanto que passa rápido. E é muito... Igual quando o Roger fala desse caso que teve o ano passado, desse pedófilo que foi considerado o número 1, quando houve essa operação, ele foi considerado o número 1 porque ele estava com mais de 300 mil vídeos de pornografia infantil. Quando você para pensar isso, são 300 mil crianças que foram abusadas. Uhum. Então, aí você junta com mais 7 milhões de um HD. Então, o número é muito grande. Por isso a gente sempre fala, a gente trabalha com as cifras negras, né? Não tem como falar que... Não tem nem noção, Não, né? não tem como você falar, ó,
tantas crianças sofrem abuso sexual. O que se sabe são aqueles denunciados, né? É assustador, Isso. mas a estatística mundial geral é que 1 para cada 4 meninas é abusada no mundo e 1 para cada 6 meninos é abusado no mundo. Então é muito alto, é assustador. É assustador. A Unicef, esses dias eu estava lendo uma matéria que a Unicef falou, assim, na reportagem ela fala que por mais que as estatísticas não sejam reais, mas por todas as informações que eles reuniram, a cada 7 minutos uma criança sofre abuso sexual no Brasil. Por isso que é importante muita coisa. a campanha, né, da denúncia. Quando nós estamos nas ruas com os adesivos, buscando conscientizar a sociedade, de denunciar mesmo. Porque os pedófilos estão aí. Nós estávamos discutindo antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, a estatística que divulgaram ultimamente, que aumentou 60%. 60%, parece que de um ano para outro aí, né? E aí, o número de pedófilos ou de denúncia? Na verdade, são os dois, né? Porque se aumenta as denúncias, aumenta o número de pedófilos. Sim. Foi citado aqui mais de 300 mil vídeos da apreensão do ano passado, né? E cadê esses pedófilos, né? 300 mil vídeos? Será que alguém filmou, né? Será que eles estão dentro dessa estatística? Isso é que é a dificuldade, né? Será que eles estão dentro dessa estatística? Acredito que não. Porque muitas vezes a sociedade também não sabe como contribuir, como ajudar. Então, por isso que a semana ela é importante, sim, para essa conscientização, esse trabalho de prevenção dentro das escolas, ele é importante, e para os pedófilos que nesse momento, às vezes, tem até algum pedófilo nos assistindo, que eles serão pegos em algum momento, porque nós estamos na rua combatendo a pedofilia. Tomara. E quando o coleguinha abusa da coleguinha? Tá lá, 2 menores e acontece. Pedofilia também? Eu falo sempre. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque tem uma linha muito tênue aí. E eu falo muito, porque às vezes começa todo um auê aí ao redor de pedofilia e as mães começam, né, todas a ficarem muito preocupadas. E a gente precisa ter muito cuidado para não confundir pedofilia, abuso sexual infantil, com descobrimento de sexualidade. Né? Que é uma coisa natural da criança, que é uma coisa saudável para a criança. E a gente precisa ter cuidado para a gente não impedir isso e para, de repente, a gente não virar abusador dessas crianças que estão aí no desenvolvimento natural delas. Porque a partir do momento que você faz todo um auê aí ao redor de uma coisa que está acontecendo naturalmente, você acaba, de certa forma, abusando dessa criança aí. Né? Criando que ela descubra também a sexualidade. Você está privando ela do desenvolvimento normal. De repente expondo essa criança aí de uma maneira muito abusiva. Né? Que é um caso que a gente tem, que eu presenciei aí muito triste, quando eu morava fora, de uma criança que estava no banheiro com um coleguinha, era uma criança de 8 anos, e foi pega com um coleguinha de 6, né, descobrindo aí as genitais e foi feito todo um auê, a criança foi expulsa do colégio, e depois disso, a criança veio para terapia depois de muito tempo, toda traumatizada, porque depois disso ela sofreu bullying na escola durante muito tempo, na outra escola que ela foi, por conta disso. Então, assim, acaba que tanto a escola que a expulsou, quanto a pessoa, todo mundo que envolveu se tornaram abusadores dessa criança, que simplesmente estava descobrindo a sexualidade com o colega. Porque era uma diferença aí de 2 anos, que é totalmente natural, saudável. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para não confundir isso. O duro, assim, é quando essa diferença de idade é muito grande. De repente, uma criança de 2, com uma de 10, com uma de 11, com uma de 13. Então, aí sim, né? Tudo. De 14 com uma de 9. Isso, o que eu falo, é que tudo. Problema. Nós precisamos ter discernimento. Né? A mãe, principalmente. É igual a Thaís fala dessa relação de confiança. Inclusive, na sua palestra, lembra, doutora, que uma mãe perguntou, mas filho também mente. Como é que a gente vai falar que confia nele? Mas aí cabe à mãe averiguar. Se a sua filha chega, falando que o tio, o avô, alguém tocou nela de maneira diferente,
ela não pode nem dizer que a criança está mentindo, né? E não pode também Fazer um alarde. fazer um alarde. Ela precisa observar o que está acontecendo, né? Mas nunca duvidar. Mas nunca duvidar. Ou, Até porque... ou pelo menos não falar para a criança que está duvidando. Até porque, né? estatisticamente, existem raríssimos casos onde a criança inventou uma história dessa. É muito difícil uma criança inventar uma história dessa. Inventa outros Muito tipos de difícil. histórias, né? Principalmente quando tem riquezas de detalhe. Aí não é invenção. Não, porque quando a criança vai contar para uma mãe, para um adulto, o que aconteceu com ela, com detalhes que só um adulto que tem uma vida sexual ativa sabe como funciona, então... Aí pode... Você estava perguntando, é importante a gente lembrar que no Brasil, porque para cada país do mundo a gente tem uma idade que é considerado pedofilia, considerado... Isso mesmo. Né? No Brasil, abaixo de 14 anos é criança, até 14 anos é criança, acima já é considerado adulto. Então, qualquer coisa menos de 14 até 14 é criança. Então, se você pegar aí 15 anos, é claro que eu não vou te falar aí, uma criança, uma de 15, uma de 14, eu também não consideraria, mas você pegar aí uma menina de 15, uma criança de 11, 12, acho que a média, a gente tem sempre que ter em mente, até 14 anos, criança. É criança. É criança, a gente está tratando Acima de uma criança. dos 14... Já é considerado adolescente adulto. E tem lá, né, suas tendências para a sexualidade mais aguçada, Exatamente. vamos dizer assim. Muitas né? pessoas me questionam e falam, né? Principalmente homens, né? Mas tem meninas de 14 anos que parece que tem 20. Corpão, mucilão, tá. aquela Só coisa, que, né? por que existe essa média que a gente, né, que ele sempre coloca abaixo dos 14 anos? Porque psicologicamente a criança não está preparada para o ato sexual e para as consequências desse ato. E por isso que não é, o corpo pode estar preparado, mas o psicológico não. Hoje em dia tem o emocional não, ela não vai Tem saber corpão, lidar. mas tem cabeça de Isso, criança, ela né? não vai criança saber de lidar 9 com a anos, situação. Tem criança de 9 anos que já menstrua. Isso. Nem por Preparada, isso ela ela está está preparada. pronta. O corpo. O corpo, mas né? psicologicamente não. Psicologicamente é uma criança. Psicologicamente é né? uma criança. Vai brincar com os coleguinhas normal lá. Tanto que mas nós o tivemos um corpo caso aqui, né? Da menina de 11 anos, que foi, né, sofreu abuso pelo padrasto desde os 9 anos e engravidou com 11. Nossa, que absurdo. E foi fazer um aborto, né? Foi agora essa semana do combate à pedofilia, que ele foi pego em Araguari, de Uberlândia, mas foi pego em Araguari. Então é isso, é uma criança gerando outra criança e o juiz autorizou o aborto. Coitadinho. E criança especial tem mais vulnerabilidade nesse sentido, assim? Com certeza. Tem casos também? Aí assim? já é considerado estupro de vulnerável. Né? Aí é o outro que mais pesado ainda, né? Além de pedofilia, no caso de menor, sendo abusado por um maior de idade, aí já é considerado também estupro de vulnerável. Aí é uma loucura, hein? É. Bom, o importante é conscientizar, né, as pessoas de que uma coisa que muito acontece, né? Recebe uma foto, compartilha. Isso já é crime. Às vezes a pessoa está criminalizando e não sabe, né? Hoje compartilhar é crime por quê? Você só expõe a criança, porque a maioria dos vídeos de denúncias que a gente vê de pedofilia, o pedófilo praticamente não aparece. Por isso que a polícia tem muito trabalho na investigação. Porque às vezes ela vai analisar um vídeo e ela não vê o pedófilo. Então ela tem que buscar elementos naquele vídeo para ela poder pegar esse pedófilo. Então pensa o que é para um perito da polícia, por exemplo, federal, aí, civil, assistir um vídeo de pedofilia 24 horas, o tempo todo. Para tentar descobrir alguma coisa. O que é isso. Inclusive eles sofrem, né? Eles têm problemas, eles têm que fazer... A maioria deles tem que fazer terapia. Porque é muito pesado, né? Eles recebem arquivos de pedofilia todo dia, denúncias todos os dias. Vai alimentando. Porque eles mesmos se traumatizam com o que eles estão É uma loucura. Isso. Você mesmo, né? Na sua época lá de estágio, fazendo a sua pós lá em perícia, foi o que te mobilizou. Foi. Né? De ver aquilo acontecer. Eu vi as fotos e logo depois que eu comecei com a campanha, né, esse movimento aí, Todos contra a Pedofilia, eu recebi vários vídeos também de denúncia, né? Só que hoje eu não abro mais.
Eu não dou o pessoal conta. manda Porque pra uma das primeiras vezes que eu recebi, eu abria, porque eu tinha que saber o que era, mas eu ficava uma semana Só sem que dormir. aí é aquela coisa, né? Você está assistindo uma coisa que é tudo que você não queria ver, né? Isso. Que você está combatendo isso. Isso. Então, hoje, quando eu recebo esse tipo de coisa, sempre quando eu aviso, eu falo para eles, não repassa. Jamais repasse. Pega o vídeo, vai até a polícia, vai até uma delegacia, né, para denunciar, mas não repassa. Assunto aqui pesado, sério, e é importante a gente ter esse espaço todo aqui, né? Praticamente 1 hora de programa para discutir isso aí, porque, como o Roger disse, com certeza deve ter pedófilo assistindo a gente, que a gente não sabe quem é quem, né? Deve ter crianças abusadas aí assistindo a gente, adultos deve ter abusados. pais que tiveram esse tipo de problema. E eu queria, para a gente encerrar essa conversa nossa, uma consideração final de cada um de vocês para essas pessoas que estão nos assistindo aí. Né? O que você diria para essas pessoas? Para um filho, para uma mãe, para um pedófilo? E, logicamente, né, se for possível, não sei se é possível, passar contatos, enfim, né, para acompanhar o Instituto Carrossel e, de repente, contribuir de alguma forma. Então, a gente começa aqui pela Danusa e termina lá com o Roger. Danusa. A Danusa Biasi, ela é do Instituto... Ela é presidente do Instituto Carrossel. Faz esse trabalho por amor, porque tem o trabalho dela de engenharia, de arquitetura, que consome muito tempo. E agora, nesse mês, então, né, que tem essas atividades aí, fica até um pouco prejudicado o lado profissional para se dedicar a essa questão, né? Sim. Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, a disponibilidade de vir aqui discutir sobre o assunto. Parabéns, né, pela iniciativa e parabéns pelo evento, né, que correu tudo certinho, conscientizou muita gente. E fica o espaço para você dar uma consideração final para nós aí. Muito obrigado, Danusa. Eu que agradeço muito a oportunidade, porque o que eu quero assim, frisar bastante assim, para quem está nos assistindo, para a sociedade, é que esse é um problema nosso. Não é um problema da polícia, não é um problema da justiça só, não é um problema da psicóloga, é nosso. Todo mundo tem que olhar para dentro da sua casa, para suas crianças, porque a criança é o nosso bem maior. Ela vai ser nossos futuros advogados, né, médicos. Então, é importante a pessoa denunciar. Mesmo, é trabalhoso? É trabalhoso. É difícil, muito difícil. Eu não vou mentir. Às vezes a gente denuncia, não dá certo, a gente tem que denunciar de novo, a gente tem que tentar de novo. Não é fácil. Mas ver que uma criança está sofrendo abuso é muito pior. Né? Então, o que eu peço para a sociedade é que se informem, leiam sobre o assunto, prestem atenção no seu filho, prestem atenção no amiguinho do seu filho, na escola, em todos os lugares, né? Porque a gente não tem que proteger só os nossos, nós temos que proteger todos, né? E no mais, assim, o Instituto Carrossel está à disposição para qualquer dúvida, para quem quiser conversar. Nós temos a página, né, do Instituto Carrossel no Instagram e no Facebook, né, que as pessoas podem entrar em contato comigo por lá. E semana que vem nós já vamos ter 3 palestras nas escolas que já entraram em contato conosco, né, Roger? Já para começar a fomentar esse assunto nas escolas. E é isso, estou à disposição. Lembrando que não só nesse momento agora, né, que Claro. vem esse assunto à tona por causa da semana, enfim, mas o ano todo está à disposição para O ano todo. para se dedicar, né, a essa conscientização das crianças, né? Isso. Muito obrigado, então, Danusa, parabéns. E bola para frente, né? Vamos lá. Mas deve ter uma satisfação. A luta continua. A luta continua, deve ter uma satisfação muito boa também de ver, às vezes, uma criança que foi salva, uma família que, né? Com certeza. Com certeza. Isso, Tem o outro lado também, né? Durante esses 11 anos, eu recebi, muitas mulheres, porque muitas mulheres também me procuram, né? Que já sofreram abuso, que às vezes não conseguem falar.
E elas percebem que depois que fala, faz parte do tratamento, Tira o inclusive, peso, né, doutora? né? Tira o peso. Então, muitas já me agradeceram. E eu falo que se nesse movimento todo, durante esses 11 anos, se eu conseguir salvar uma criança, impedir uma criança de ter sofrido abuso, já valeu esses 11 anos. Tem seu lugarzinho no céu garantido, né? Bom, a gente agradece também aqui a doutora Thaís Clemente, que é psicóloga e psicoterapeuta, né? E mais uma vez aí, né, parou a sua agenda para vir aqui conversar conosco, trazer esse conhecimento, trazer essa contribuição enorme para nossa Uberlândia, para os nossos telespectadores, e eu queria muito agradecer, Thaís, de coração, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, novamente pela oportunidade de estar aqui. Sempre passa tão rápido, né? A gente acha que passa Antes devagar. de começar, parece que vai demorar uma hora de programa, hein? Passa rapidinho. Mas eu acho que é isso. Acho que quando a gente está falando de um assunto, primeiro que a gente entende, que a gente veste a camisa, que a gente se interessa, eu acho que a gente acaba se envolvendo e passa muito rápido. E a Danusa falou um pouquinho, né, da prevenção e do acolhimento aí. E o meu recado hoje vai para essas vítimas aí, para essas pessoas que foram abusadas e que não denunciaram e que guardaram esse segredinho aí durante tanto tempo com elas, e só desse trauma que elas carregaram a vida toda e estão aí com isso aí dentro delas ainda. Tirem isso de vocês, porque viver aprisionadas nesse trauma não é viver. E é possível se libertar. Então a minha mensagem vai para vocês, porque vocês não vivem dentro desse trauma de vocês. É possível ter uma vida muito mais saudável sem esse trauma. Se vocês trabalharem esse trauma, procurem ajuda, procurem quem acolha, quem ouça vocês de uma maneira profissional, pessoas que sejam preparadas para ouvir vocês. Tem muitos profissionais no mercado, bons profissionais no mercado que estão preparados para ouvir vocês. E para ajudar vocês aí nessa luta de vencer esse trauma. E entender eu tenho que não é, desculpa te interromper, mas é entender que a culpa não é dela, né? Ela não é culpada. A questão da culpa é uma questão muito delicada nesse contexto todo. E é a principal coisa que precisa ser trabalhada. Uhum. Mas E deixar também minha página do Instagram, se alguém quiser dar uma olhadinha, que é a doutora Thaís Clemente. Alguém quiser entrar lá. Né? Thaís com H. E S no final. Né? Thaís não é Clemente, Z. tudo emendado. Doutora. E tem doutora DRA lá, né? DRA Thaís com H Clemente. Tá. Então, doutora Thaís, muito obrigado pela presença, tá? Obrigada a você. Desculpe me interromper nesse finalmente aí, mas eu acho que essa questão de culpa, eu acho que é o principal sentimento, né? É importante de quem falar. Carrega o trauma, é a questão de achar que tem culpa de alguma coisa. E muitas vezes a culpa é o que impede, principalmente, da pessoa procurar ajuda. Sim. Porque ela acha que ela não merece essa ajuda. Ela acha que ela não merece viver fora dessa prisão. O que merece é o abusar, a pessoa que abusou ser punida, né? Isso sim é o merecido, né? Bom, Roger Dantas, vereador, autor da lei que instituiu aí a semana Todos contra a Pedofilia. Parabéns mais uma vez, né? Mais um ano aí fazendo as atividades e levando para o ano todo. E muito obrigado pela presença aqui, mais uma vez, viu, Roger? Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço as pessoas que estão envolvidas na campanha. Nesse nosso bate-papo foi passando um filme aqui na minha cabeça, principalmente eu que estou sempre dentro das escolas, né? E as crianças sempre me recebem com um carinho muito grande, né? Criança é muito pura. E quando a gente vê que o trabalho está sendo realizado e está tendo resultado, isso é muito gratificante, principalmente na vida pública. E eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de estar exercendo esse mandato e estar trazendo resultados, principalmente para combater esse mal que aflige tanto a nossa sociedade.
Agradecer as pessoas que estiveram conosco na Semana de Combate à Pedofilia, os profissionais que dedicaram um pouco de seu tempo ali, que para nós é muito gratificante também, as pessoas que foram assistir as palestras, e agora, nessa campanha de prevenção que nós estamos nas ruas, colocando os adesivos nos carros, eu peço para a sociedade para que deixem colocar esse adesivo, porque vocês vão estar contribuindo com essas crianças, né? O Roger, eu sempre falo isso, eu sou apenas um instrumento disso tudo, né? Nós fizemos a lei, mas se a sociedade não participar, ela não vai ter aplicabilidade, essa lei. O Roger ajuda a desenvolver essas ações, mas se a sociedade, a população não participar, nós não vamos ter resultado. Mas graças a Deus a sociedade tem participado, tem mostrado que nós temos muito mais pessoas de bem que as pessoas de mal. E aqui eu deixo um recado para os pedófilos. Nós estamos nas ruas, nós estamos nas escolas. O pedófilo que continuar cometendo esse crime, nós vamos te pegar e encaminhar para o órgão competente e vão ser tomadas devidas providências. Então, nós vamos continuar nesse combate à pedofilia e defender nossas crianças desse mal. Bom, e você em casa, que nos acompanhou, também pode fazer a sua parte compartilhando esse programa, né? Não está só aqui na TV Câmara, você pode ir no portal da Câmara, na internet, câmarauberlandia.mg.gov.br, lá tem o link da TV Câmara e lá o link do Câmara Debate com todos os programas, você vai encontrar compartilha para as pessoas, para que essas informações aqui atinjam cada vez mais pessoas. E pode usar esse programa para usar em sala de aula, né, para conscientizar as pessoas, enfim, fique à vontade. É uma TV aberta, TV pública e está aí, né, o conteúdo para ser usado da melhor forma possível. Então, você que nos acompanhou, muito obrigado. Câmara Debate fica por aqui, de volta com outro tema em outro programa. Até lá.